Olha aqui. O Jair Bolsonaro decidiu... Que verbo vou usar, Bob Furuia? Comemorar. Né? O que seriam hoje as 1001 noites e 1001 dias de desatinos. Né? E aí então haverá uma sequência de eventos que necessariamente vão acabar despertando o interesse da Justiça Eleitoral, porque dinheiro público será usado para exaltar um governo que vive em permanente campanha eleitoral. Será muito difícil fazer a distinção entre aquilo que eles consideram ser, enfim, conquistas do governo e aquilo que é pura propaganda. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu tratei desse assunto hoje de manhã aqui na Band News FM. Governos têm tarefas a cumprir, tarefas que são de caráter administrativo. Você pode fazer ali, o governo seja bom, seja ruim, você faz um levantamento. Então vamos ver os índices, como está a inflação, como está o crescimento, como está o investimento público, como está o investimento estrangeiro, como está o investimento do capital nacional, privado, e assim vai. O mercado de emprego. E você vai avaliando, então, se o governo funciona, não funciona, se as ações encetadas pelo poder deram certo ou não. Né? E você tem governos que são bons, governos que são ruins, e assim vai. É próprio da democracia. E quando o governo é ruim, tio? Quando o governo é ruim, troca na eleição. Bob Furuia. Não tá bom? Troca na eleição. E se o governo cometer algum crime de responsabilidade, no caso da legislação brasileira, há o caminho do impeachment da Lei 1079. Se o presidente cometer crime comum, há o caminho via Procuradoria com a licença da Câmara para que, então, se processe o presidente no Supremo Tribunal Federal. Né? No caso do impeachment, o julgamento se dá no Senado, no caso do crime comum, se dá no Supremo, e pronto. São as regras do jogo. Olha aqui, o balanço do governo Bolsonaro evidentemente não é bom. Escolham aí um critério, qualquer que seja, e não é bom. Né? Ainda que fôssemos pegar a pauta supostamente liberal, porque na cabeça do Paulo Guedes, por exemplo, juntaram-se liberais, que ele seria a expressão desse liberalismo. Eu já disse aqui 500 vezes, um liberalismo atrasado de meados do século passado. Né? Então, se juntariam ali o liberalismo dele com o conservadorismo do presidente. Isso aqui se chama conservadorismo, que na frente, de cara, é puro reacionarismo. Então, ainda que fôssemos pegar a agenda liberal, o quê? Uma privatização, a da Telebrás, e ainda feita nas condições que nós sabemos. Uma privatização que lembrou mais um arranjo entre potentados do que propriamente uma privatização. Né? Desta vez sim com uma montanha de dinheiro público. E não é o BNDES financiando só. É dinheiro público mesmo, é investimento público de verdade. Né? Privilegiando ali alguns eleitos. Então, no terreno da privatização, não aconteceu quase nada. E nós vamos ver que o Paulo Guedes hoje vem com nova conversa, porque ele é o rei do malabarismo, do ilusionismo e da prestidigitação. Só que já não está enganando mais ninguém. Né? Ou muito poucos, pelo menos. Então, no campo liberal, não tem nada de excepcional a exaltar. Né? A reforma administrativa que pode sair, já sai uma reforma administrativa completamente descaracterizada, pelo menos daquilo que seria a coisa realmente importante, que é o controle dos gastos públicos. Então não tem. É um governo que já não tinha agenda antes, a não ser conversa mole, e à medida que foi se escorar no Centrão e buscar apoio no Centrão, aí então virou apenas um gestor das demandas do Centrão.
que eu quero dizer com isso, Bruno Capozzi e Bob Furruia, é o seguinte. Ainda que fosse um governo normal, então é um governo normal. É um governo normal ruim. Tio, normal ruim? É, normal ruim. Segue as regras do jogo, segue a Constituição, segue as leis, segue os princípios, os fundamentos da democracia, mas é ruim, Bob. Acontece. Numa sala de aula não tem aluno que é ruim seguindo as regras do jogo? Sim. É, só que ele é ruim, coitado, não consegue. E tem aqueles que são muito bons. Tem os profissionais que são competentes e tem os profissionais que são incompetentes. Dentro das regras do jogo. Só que esse não é um governo que joga dentro das regras do jogo. E não, eu não vou condescender com isso. Nós temos um governo que passou 3 anos pregando golpe. E vou lembrar sempre, a primeira manifestação golpista foi do dia 26 de maio de 2019. Manifestação que eu digo de rua, com milhares de pessoas nas ruas convocadas pelo Bolsonaro. Aliás, Augusto, põe aí a foto que eu publiquei hoje no meu blog, porque essa manifestação do dia 26 de maio era junto com o lavajatismo. Uma das figuras de destaque exaltadas na manifestação golpista que pedia fechamento do Congresso e do Supremo era Sérgio Moro. Por isso que quando eu vejo gente piscando para Sérgio Moro como se ele pudesse ser candidato da terceira via ou se associar à terceira via, olha, eu vou falar, realmente é preciso ter muito estômago para isso. Que no fim das contas ele é um dos grandes responsáveis por esse desastre todo que está aí. Então a primeira manifestação golpista foi do dia 26 de maio. E Bolsonaro não parou. Nunca parou. Até chegar 19 de abril, que foi o auge antes do 7 de setembro, agora, em frente ao QG do Exército, pregando claramente golpe de Estado. Qual era o confronto que havia com o Congresso? Nenhum. Qual era? Olha lá, Moro neles, né? Estou mostrando aí para quem está acompanhando pela internet, está vendo, quem não está, depois veja. Né? Dia 26 de maio. Moristas e bolsonaristas pregando golpe de Estado nas ruas. Então foi uma agenda golpista. Esse tempo todo não havia confronto nenhum com o Congresso. Ao contrário, o Congresso estava votando a reforma da Previdência. Uma das pessoas mais malhadas nessa manifestação foi o Rodrigo Maia, que presidia a Câmara e foi o grande responsável pela aprovação da reforma da Previdência. E não havia praticamente confronto nenhum com o Supremo ainda. Havia o Bolsonaro querendo governar como ditador. Então não me venham com balanços administrativistas, porque por aqui não passa nem mesmo, atenção, nem mesmo o juízo que, ao destacar as incompetências do Bolsonaro, coloca em segundo plano o seu golpismo. O seu golpismo está em primeiro plano. Primeiríssimo plano. Entendem? E a segunda questão em linha, neste primeiro plano, é o negacionismo. O negacionismo homicida. Do qual ele não abriu mão até agora, e no discurso de hoje, dos 1000 dias, o negacionismo voltou. Uma obsessão, que eu já deixei claro aqui na sexta-feira, é uma agenda que é uma agenda internacional. Não é uma agenda só dele. É uma agenda da extrema-direita internacional. O Bolsonaro é uma espécie de clown, né? Uma espécie assim de bufão, de palhaço bufão da extrema-direita internacional. Tem o Vítor Orbán na Hungria, tem o Bolsonaro aqui, tem o Andrzej Duda, vai aprender a falar, na Polônia. E assim vai. Com esses picaretas, Donald Trump nos Estados Unidos, claro. E essa agenda negacionista, ela é internacional, mas só o Brasil passou o ridículo de transformar em política de Estado, em política pública de saúde,
o kit Covid. E imprensa, para de dizer que não há comprovação de que funciona. Isso está errado. Há comprovação de que não funciona. É diferente. Entenderam? Há comprovação de que não funciona. Não são a mesma coisa? Não, essa segunda questão é muito mais grave. Porque a primeira você lida ainda com uma hipótese. Uma hipótese. Esta segunda, a hipótese já foi testada e negada. Não funciona. Então, olhem aqui, eu não estou aqui para concluir essa introdução do editorial, eu não estou aqui para dizer que, gente, não importa, o Bolsonaro tem bons números, mas há o negacionismo, há o golpismo. Não, ele não tem bons números. Os números são péssimos. Eu estou falando uma coisa ainda mais séria. Não usemos a incompetência dele para esconder aquilo que é ainda mais grave. Golpismo e negacionismo. Não é? E claro, nos 1000 dias, estão aí, né? O Pedro Guimarães, o mais novo encovidado da turma que foi para Nova York, anunciou que a Caixa Econômica vai dar um empréstimo, uma nova oferta de crédito, que pode ser contratada por meio de aplicativo, de até R$1.000 para as pessoas pobres. Ele gravou um vídeo quase chorando. O Pedro Guimarães emocionado é uma coisa bonita de se ver, o Bob Furuia. É uma coisa assim, é um ator mesmo. É um ator, um ator. É um ator, vocês sabem que essa coisa de ator, o meu querido Bruno Capozzi, tem duas grandes escolas de representação. A do Brecht e a do Stanislavski. Né? Momento cultural. Teve delay aqui no computador. A do Brecht, a do Stanislavski é quando você realmente assume o papel, Bob Furuia. Você quer fazer o espectador pensar que você é aquilo que você está representando. Entendeu? Você incorpora o personagem. Né? Você busca uma lagoa de emoção, como se diz, e você entra no personagem. Então é preciso que o cara no teatro diga, ele é aquilo mesmo, eu acredito que ele é. Por algum momento eu estou acreditando que ele é. A escola do Brecht tem o distanciamento brechtiano, Bob. O ator tem que representar, mas o tempo todo ele tem que falar com a plateia. Isso aqui é teatro. Eu quero que você tenha claro que isso aqui é teatro. Eu estou buscando a sua consciência. Eu estou representando uma ideia aqui. E, portanto, o ator tem sempre um aspecto, digamos assim, que ele é meio farsesco. O Pedro Guimarães, o Bob, ele busca ser do tipo Stanislavski. Ele quer se emocionar. Ele quer nos convencer. Só que quando Pedro Guimarães tenta nos convencer falando como ele se emociona vendo o povo, Bob Furuia, ele acaba virando um ator brechtiano, mas sem querer, entendeu? Porque você fala assim, não cola, não orna. Não orna. A Caixa, que hoje virou um dos aparelhos do bolsonarismo no Estado brasileiro. Né? E tem uma coisa agora, que um programa criado no Ministério das Comunicações para promover a inclusão digital no país, Bob, obriga os beneficiários a assistir propagandas do governo antes. Então antes você passa pela propaganda do governo, só depois você consegue. Olha lá. São maneiras que eles estão tentando para ver se consegue ampliar essa popularidade do Bolsonaro e tirá-lo da bolha. Porque na bolha ele vai muito bem. Quer dizer, até na bolha, nós vamos ver, ele está caindo um pouco. Né? Com o seu negacionismo absurdo. Que fique a síntese. Bolsonaro, nem a ruindade espetacular do seu governo, que você divide com Paulo Guedes e outros,
anula a questão central. O ano que vem são 33 anos de eleições diretas. Bastaram menos de 3 anos, nós tivemos menos de 3 anos do seu governo, bastaram 2 anos e meio, menos até, e o país foi obrigado a discutir se haveria golpe ou não. E de certo modo foi de golpe que você falou hoje de novo, ainda que lamentando. Quanto ao negacionismo, nós vamos ver mais uma vez, você continua a expressar ideias criminosas do ponto de vista sanitário, como nós vamos demonstrar aqui. Um governo irredimível, que espero que acabe ou pela eleição ou antes pelo impeachment, mas reconheço a dificuldade, é a hipótese menos provável, e depois que as pessoas respondam na justiça pelas escolhas que fizeram, segundo a democracia, o devido processo legal, com todo o direito de defesa. E quando forem para a cadeia, será com direitos humanos. Porque todos merecem, até vocês.